tentando não alongar muito, mas tomando desse ponto que o Tarzan colocou, é, isso é interessante observar, né? Acho que foi a pergunta do Sassá, né? Sobre o que o senhor respondeu sobre as assembleias legislativas e câmaras de vereadores. É importante a gente entender o quanto esse poder está arraigado, né? Porque no Brasil não se começa a falar em bancada, primeiro ainda com o nome de bancada do boi, né? Se criou aquele acrônimo, né? A bancada BBB, que era uma farsa, né? Porque na época, quando você comparava em termos de poder, de número de filiados e de expressão política, a bancada ruralista, ou a do boi, como o pessoal chamava na época, não tinha como comparar com a bancada evangélica e com a bancada da segurança pública, né? Segurança pública tinha, agora em 2018 sim cresceu, né? Agora que se poderia falar em uma bancada BBB, né? Apesar dos interesses serem bem diferentes. Mas você tinha lá 15 deputados da Segurança Civil e uns 30 mais ativos na bancada evangélica, enquanto na bancada ruralista você sempre tem um núcleo duro ali de pelo menos 50, 60 deputados e senadores que participam mais ativamente, né? E fora os filiados, que aí são quase 280, variando aí de acordo com as legislaturas. Mas isso também se repete nas assembleias estaduais e nas câmaras dos vereadores, então por isso que a importância de a gente ter essa cobertura nacional, né, e ter esse diálogo, esse contato com tanto pesquisadores, com líderes indígenas, líderes quilombolas, camponeses nos territórios. A gente é uma equipe pequena, mas que tenta, nas nossas limitações, ter uma cobertura total, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, esses tempos que a gente tem matérias em todas as unidades da federação, né, falando sobre situação fundiária. Inclusive, nas eleições de 2018, a gente fez uma cobertura sobre cada unidade da federação, quem eram os ruralistas disputando a Câmara e o Senado. Então, é importante entender nesse panorama essas diferenças de interesses mesmo dentro do agronegócio, né? Porque quando a gente vê essa avalanche de projetos de lei, de propostas legislativas ou do Executivo Federal, fica difícil entender como funciona esse aparato, esse mecanismo, né? Só que existem, claro, divergências internas, que é o que acaba justificando, inclusive, porque alguns projetos avançam e outros não. Você tem o caso da liberação da compra de terras para estrangeiros, que você tem uma disputa interna, um setor do agronegócio que não quer aquilo e outro que quer. Que quem atua mais ativamente nesse segmento, por exemplo, é o setor da silvicultura, que muita gente nem considera agronegócio, né? Mas é o setor que tem Klabin, que tem Arauco, que tem as grandes multinacionais atuando. É um dos principais aí que pressiona aí por essa liberação. E quem conduz esse lobby no Congresso, inclusive, é o Newton Cardoso, o Júnior, que o Alceu citou, o pai dele, o governador, né? Por outro lado, a gente consegue enxergar alguns processos que eles são muito mais centralizados. Então, por exemplo, os PL sobre grilagem, você tem ali que foi até uma estratégia que eu não me lembro da bancada ruralista utilizar em outro momento, que é ter dois projetos que versam quase sobre o mesmo tema, concorrendo simultaneamente na Câmara e no Senado. Então, eles levaram o PL do Irajá Abreu no Senado até o limite que travou, que aí o Rodrigo Pacheco não quis colocar, aliás, que passou da comissão, mas aí depois não foi direto para a plenária por conta da pressão popular. Enquanto isso, parou a tramitação no Senado e na Câmara o PL 2633 voltou à tramitação com um apensado que torna ele praticamente igual ao PL do Irajá. Então, você percebe quando são temas muito caros ao setor e às forças políticas, quando você tem uma coesão maior nos esforços para aprovar determinado projeto. A flexibilização de uso das terras indígenas é um deles. Então, a gente provavelmente vai ver com muita força. O próprio PL 490, ele já flexibiliza a condição para
Porque na prática a gente está falando da rentização das terras indígenas, né, da permissão de você locar áreas para plantio de soja, que aí, mas que não, nos termos da lei está colocado como o aproveitamento econômico das terras, como se o que gira internamente de produção não tivesse apartado da economia, né, como se aquilo não fosse uma economia própria local. Mas isso está colocado e existem outros projetos também que, caso o 490 não passe pela pressão popular, devem voltar à tona. Alguns falam especificamente sobre mineração, mas que incluem capítulos sobre plantio de transgênicos, por exemplo. Tem outros projetos que são específicos mais voltados para alguns segmentos e para algumas áreas territoriais. Tem agora, por exemplo, um projeto tramitando que deve para plenário sobre a redução da terra indígena São Marcos em Roraima. Você tem projetos de redução de terras indígenas ou de abertura das áreas para setores econômicos específicos em praticamente todas as regiões do país. Você tem no sul pelo menos 2 projetos versando sobre terras indígenas, sobre redução ou uso, ou enfim, conflitos, né, com empresas locais em terras indígenas no sul, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste. Então é algo que está realmente pulverizado, assim. Então acho que é importante, a mensagem que eu quero deixar é da importância da gente observar e tentar entender essas nuances, para entender o que é mais, quais são as pautas mais urgentes para ter um foco de combate maior, porque realmente a avalanche que vem é muito intensa. Ela já está vindo desde 2016, especialmente, mas já vinha um pouco antes, já desde o segundo governo Dilma, que é quando a bancada ruralista se empodera mais, né, a partir da articulação para o golpe. Todo esse processo fortaleceu muito a posição do FPA lá dentro, e a indicação da Tereza Cristina para ministra da Agricultura, né? Apesar de que a gente já teve um líder ruralista, o Renaud Stefanes, indicado anteriormente. O Nery Geller, indicado anteriormente para ministro da Agricultura no primeiro governo Dilma. Mas a gente tem essa intensificação desse lobby, dessa atuação para essas pautas específicas, né? Fora as pautas econômicas de subsídio, de crédito rural. Agora a gente teve a recomposição do crédito rural também por iniciativa da bancada ruralista. Então teve essa avalanche de projetos, ela é muito forte. Então é importante que a gente tenha essa noção estratégica de observar onde eles botam mais esforço narrativo, mais esforço político, para entender quais são os focos de combate que a gente tem que conduzir, porque realmente é muita coisa passando, tramitando no Congresso, e muita coisa, são muitos temas que são muito complicados, tanto para territórios tradicionais quanto para unidades de conservação, para o meio ambiente de forma geral. Eu queria aproveitar, deixa